Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo, estando bem ou não, vem aqui, vem conversar um pouquinho comigo. Antes de começarmos, também curta e compartilhe nosso vídeo para ajudar no engajamento. Eu fico muito grato. Gente, quando criança, eu tinha uma maneira de ver o mundo. Quando adolescente, também tinha uma maneira de ver o mundo. E quando adulto, a minha maneira de ver o mundo também mudou. Até hoje, ela continua em constante mudança. Nossa, isso dá uma sensação de um mundo em metamorfose, né? Que não para de mudar, mudar e mudar e não fica de um único jeito. Quando garoto, eu tinha um olhar muito clássico do mundo. De que tudo era bom, de que tudo era maravilhoso, que as pessoas se amavam e a natureza era perfeita. Eu amava olhar para a natureza, e principalmente porque eu nasci na região amazônica, então muito próximo da natureza. Adorava ver os animais, as plantas e as paisagens. Aquilo ali para mim era prazeroso. Além da natureza, tinha uma coisa que eu gostava muito, que eram as relações humanas, as relações entre as pessoas. Era lindo de ver alguém se abraçar. Para mim, era a das maiores demonstrações de carinho e proximidade que o ser humano podia demonstrar para o outro, era abraçar ele. Outra coisa é quando minha mãe dizia para mim, eu te amo. Quando ela dizia essa palavra, me dava um prazer, um contentamento. Era como se ela dissesse para mim, meu filho, você é parte de mim e por isso eu cuido de você. Nossa, isso era maravilhoso para mim. E aí, para representar essa minha visão de mundo clássico e belo, de que tudo está bem, que tudo é lindo, eu trago esse desenho aqui para vocês, que foi quando eu fiz, quando eu estava com em torno de 9 a 10 anos de idade. Esse desenho demonstra o meu estado de espírito, a minha interpretação desse planeta e do que eu imaginava como ele era. Porém, eu entrei na adolescência. E quando eu entrei na adolescência, eu já falei num vídeo anterior que vocês podem procurar aqui, que teve um momento na minha vida que esse meu olhar do abraço e do eu te amo e principalmente de mundo perfeito, ele se desmorona. Quando eu entro em casa e vejo 2 dos meus irmãos brigando de uma maneira muito, muito violenta. Aquilo foi como se pegassem o meu mundo, como se ele fosse um papel e alguém amassasse ele todinho e jogasse dentro de um cesto de lixo. Me senti tão mal aquele dia. Aí meu mundo mudou. Meu mundo começou a perceber que não é todo tempo que as pessoas dizem que amam umas outras, e não é todo tempo que as pessoas abraçam umas às outras, e não é todo tempo que a natureza está perfeita. Mas eu ainda não entendi o porquê de tudo aquilo. E aí, nessa fase da minha adolescência, quero mostrar para vocês um desenho também que eu fiz. Esse desenho aqui que eu vou mostrar para vocês, eu já tinha em torno de 15 anos de idade. Alguns anos mais para frente, né? Ele mostra o meu estado de espírito e de olhar de mundo, como é que eu imaginava ele naquele momento. De conflitos, de caos, de desordem e de tristeza. Porém, eu fiquei adulto e eu não parei de desenhar. Então eu continuo até hoje. E aí eu olho para o mundo já na fase adulta do entendimento do porquê as pessoas não se amam, do porquê que as pessoas não se abraçam e do porquê que o mundo está sempre mudando a sua natureza. Aí eu entendi os problemas sociais, as desigualdades humanas, os desrespeitos, a falta de empatia, falta de coletividade. E se meu mundo na infância era um mundo estável, o mundo da minha fase adulta era o perfeito caos. Mas como lidar com isso? Porque eu nunca perdi aquele mundo da infância. Eu quero mostrar para vocês também, agora, na minha fase adulta, uma pintura que eu fiz. E essa pintura
demonstra o meu estado, exatamente, de caos. Um estado de espírito, de interpretação de mundo agora, nesse momento. Percebem que houve uma diferença entre um desenho e outro em períodos. É o meu estado emocional que mudou a cada período, de acordo com o mundo que eu vivo. Acredito que se você olhar para a sua vida agora e lembrar das coisas que você tinha da infância, adolescência e fase adulta, você verá também essas diferenças de estado de espírito, de estado de emoção. Mas na verdade, o que eu queria era aquele meu mundo da infância. Um mundo em que as pessoas sim se amam, sim, elas se abraçam, dizem que amam uma às outras e cuidam desse mundo onde nós vivemos. Eu acredito que o sentido de coletividade e de humanidade é as nossas maiores dádivas. Mas o que aconteceu que fez com que essas coisas se perdessem na minha fase adulta agora? Isso me faz lembrar de uma cena em que eu estava num terminal de ônibus. E ao guardar o meu ônibus, eu olhei para a plataforma do outro lado. E na plataforma do outro lado, tinha uma faixa na borda do telhado que protegia as pessoas da chuva. Estavam escritas algumas palavras em letras de forma bem grande para que todo mundo lesse. Tinha palavras, por exemplo, respeito. Tinha também frase, por favor. Tinha também, obrigado. Gentileza gera gentileza. Essas frases estavam ali por um propósito, que aí eu entendi. Naquele terminal é um terminal de grande trânsito de pessoas. E muitas pessoas estão preocupadas em voltar para sua casa ou estão preocupadas com seu destino. E o sentido de coletividade pode fazer com que as pessoas possam, de maneira ordenada e organizada, entrarem no ônibus. E aí, o que acontece é que aquelas frases poderiam amenizar exatamente esse momento de tanto trânsito e de caos. E as pessoas estão tão preocupadas em retornar para casa que esquecem o seu sentido de humanidade. Essas palavras fazem parte exatamente das nossas relações, porque nós vivemos em sociedade. E o que é uma sociedade? Olha o nome, sociedade. Nós estamos como se fossem sócios um do outro, cada um cumprindo com seu papel. E se cumprir com seu papel, tudo estará bem. Se o terminal pode ficar limpo, se eu pegar o papel e jogar dentro do cesto. Se todo mundo jogar dentro do cesto, nem terá alguém para limpar aquele espaço. O sentido de coletividade, ele é um dos grandes pontos que estabelece uma sociedade mais igual e justa. E onde que a gente aprende esses valores? Em casa. É lá, gente. É lá que você vai aprender esses valores. E em alguns momentos, na escola. Mas é lá em casa que nós vamos aprender esses valores para serem praticados na escola. E aí, quando você estiver na sua adolescência e na fase adulta, você praticará esses valores. Talvez o meu grande conflito é o trajeto desses mundos que eu vi transformarem-se. A dor que eu sentia de ruptura de um mundo para outro. Quando eu quase acredito no mundo que eu estava, ele novamente muda. E cada vez muda e muda. Mas é ruim eu mudar o mundo? Se esse mundo mudar para uma sociedade mais justa, legal. Mas se esse mundo mudar para uma sociedade individualista, é provável que todos nós seremos descartados para que uma minoria tenha força sobre uma maioria. Então, gente, a minha reflexão de hoje, olhe um pouquinho para a sua história de vida. Tente lembrar um pouquinho sobre essas fases. E depois diga para mim aqui, nos comentários, o que você acha, como foi a sua fase de ver esse mundo em transformação. O que você viu, de como você via quando criança e como você via quando adolescente e hoje adulto. Faça essa reflexão e isso vai fazer com que você possa pensar um pouquinho qual é o meu papel dentro da sociedade que vai transformá-la em uma sociedade mais justa. Você não vai mudar aquela pessoa que não abraça o outro. Também você não vai mudar
aquela pessoa que não diz eu te amo. É provável que você talvez não mude uma pessoa para cuidar no meio ambiente. Mas você pode mudar para poder estar no modo eu te amo, eu te abraço e eu cuido do meio onde eu vivo. Espero que tenham gostado do que eu conversei aqui com vocês e a gente vai se ver ainda. Um abraço, gente. Tchau, tchau.